Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O sol mal havia nascido quando Márcia Oliveira abriu os olhos. O despertador ainda marcava 5h30 da manhã, mas o choro de Pedrinho, seu filho de 1 ano, já ecoava pela pequena casa de 2 cômodos na periferia da cidade. Com um suspiro, cansado, ela se levantou ajeitando os cabelos castanhos despenteados. "Já vou, meu amor", murmurou, caminhando até o berço improvisado no canto do quarto. O pequeno Pedro tinha os olhos verdes intensos, traço que não herdou dela. Márcia o pegou no colo com carinho, balançando-o suavemente enquanto preparava a mamadeira. Seus movimentos eram automáticos, resultado de uma rotina exaustiva que se repetia há 12 meses. Às 6h45, Márcia já estava arrumada com seu único blazer sobre uma blusa branca simples, o uniforme não oficial das secretárias da escola municipal, professor Anísio Teixeira. Pedrinho, agora alimentado e trocado, brincava com um chocalho desgastado, enquanto ela terminava de arrumar a pequena mochila com fraldas e mamadeiras. "Vamos, meu pequeno, a dona Zuleide já deve estar esperando." Dona Zuleide, uma senhora de 65 anos que morava no andar de baixo, era a única pessoa em quem Márcia confiava para cuidar de Pedro enquanto trabalhava. Por uma quantia modesta, a senhora o acolhia diariamente com o amor de avó. "Hoje é dia de pagamento, graças a Deus", pensou Márcia, calculando mentalmente como dividiria o salário entre o aluguel atrasado, a conta de luz, as fraldas de Pedro e a mensalidade da faculdade de pedagogia que cursava à noite, 3 vezes por semana. Ninguém na escola sabia que Márcia era mãe solteira. Ela mantinha sua vida pessoal em absoluto sigilo, temendo julgamentos e fofocas. Nos arquivos da secretaria, onde trabalhava, havia apenas seu currículo impecável e recomendações de empregos anteriores. Sua história com o pai de Pedro era um capítulo fechado, ou assim ela acreditava. O dia na escola transcorreu como sempre. Telefonemas, arquivos, atendimento a pais e professores. Márcia digitava relatórios quando a diretora, Dona Carmen, apareceu com um sorriso incomum. "Márcia, precisamos da sua ajuda. Um empresário importante virá visitar a escola amanhã para um possível projeto social. Quero que você organize tudo e o acompanhe durante a visita." "Claro, Dona Carmen. Pode deixar comigo", respondeu automaticamente, sem imaginar que aquela visita mudaria sua vida para sempre. À noite, enquanto ninava Pedro para dormir, Márcia olhou para o único retrato que guardava do homem, que conhecera 1 ano e meio atrás. A foto, tirada discretamente com seu celular antigo durante o evento de inauguração, mostrava um homem elegante em um terno escuro, sorrindo confiante para uma plateia invisível. Mateus Albuquerque, o empresário que passara por sua vida como um cometa, deixando apenas um rastro luminoso. E Pedro. "Se você soubesse que tem um filho tão lindo", sussurrou para a foto, antes de guardá-la novamente na gaveta. As tentativas de contato haviam sido inúteis. Os e-mails nunca foram respondidos, as ligações nunca completadas. Eventualmente, Márcia desistiu. Seu orgulho falou mais alto que a necessidade financeira. O que ela não sabia era que, no dia seguinte, o destino traria Mateus de volta à sua vida, de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. Continuarei a história, mantendo o ritmo adequado para o tempo solicitado. A manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina que embaçava as janelas da escola. Márcia chegou mais cedo, com o cabelo ainda úmido e a respiração acelerada após deixar Pedro com Dona Zuleide e correr para não se atrasar. Organizou meticulosamente a sala de reuniões, dispôs as pastas com os projetos pedagógicos e colocou garrafas de água e biscoitos caseiros que a merendeira havia preparado especialmente para a ocasião. "Tudo precisa estar perfeito", murmurou, para si mesma, enquanto alisava a única saia social que possuía. Às 10 horas em ponto, a diretora Carmen apareceu na porta da secretaria. "Eles chegaram, Márcia. Vamos recebê-los." O coração de Márcia falhou uma batida quando viu o homem que entrava pelo portão principal.
Mesmo sob o guarda-chuva preto segurado por um assistente, ela reconheceria aquele porte, aquele andar confiante em qualquer lugar. Mateus Albuquerque, exatamente como na foto que guardava na gaveta, apenas com o cabelo um pouco mais curto e uma discreta barba por fazer, que lhe dava um ar ainda mais sofisticado. Senhores, esta é Márcia Oliveira, nossa secretária executiva que irá acompanhá-los durante a visita, apresentou Dona Carmen. Márcia sentiu o chão sumir sob seus pés. Suas mãos tremiam levemente enquanto estendia à direita para cumprimentá-lo formalmente. É um prazer conhecê-la, senhora Oliveira, disse Mateus sem qualquer sinal de reconhecimento em seus olhos. Ela engoliu em seco. O prazer é meu, senhor Albuquerque. Durante a próxima hora, Márcia conduziu o grupo pelos corredores da escola, mostrando salas de aula, laboratório de informática, com apenas 5 computadores funcionando, e a pequena biblioteca. Sua voz profissional escondia perfeitamente a tempestade de emoções que a consumia por dentro. E esta é nossa sala de música, um projeto que iniciamos há 2 anos com doações da comunidade, explicou, abrindo a porta para uma sala modesta, onde instrumentos usados estavam organizados cuidadosamente. Foi então que seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Dona Zuleide. Pedro está com febre. Preciso levá-lo ao posto de saúde urgente. A cor abandonou o rosto de Márcia. Com licença, murmurou ela para a diretora. Tenho uma emergência familiar. Antes que pudesse sair, porém, Dona Zuleide apareceu no corredor ofegante, com Pedro nos braços. O menino estava vermelho de febre, choramingando. Desculpe, Márcia, não consegui táxi e o posto é aqui do lado. Achei melhor trazê-lo para você. Márcia correu até eles, esquecendo completamente da visita e de Mateus. Meu Deus, ele está queimando de febre, exclamou, pegando o filho no colo. Foi nesse instante que Mateus se aproximou, preocupado com a comoção. Algum problema? Podemos ajudar? E então, seus olhos pousaram no pequeno Pedro, que agora olhava diretamente para ele com os mesmos olhos verdes intensos que Mateus via todas as manhãs no espelho. O empresário congelou no lugar, uma expressão de absoluta perplexidade atravessando seu rosto. Esse é seu filho? Perguntou com a voz subitamente rouca. Sim, respondeu Márcia, dividida entre a preocupação com Pedro e o pavor da situação. Preciso levá-lo ao médico. Eu levo vocês, disse Mateus imediatamente, surpreendendo a todos. Meu carro está na porta. No trajeto silencioso até o hospital particular mais próximo, não o posto de saúde do bairro, Márcia segurava Pedro contra o peito enquanto Mateus os observava pelo retrovisor, dirigindo pessoalmente o carro luxuoso. Perguntas não verbalizadas pairavam no ar, pesadas como nuvens de tempestade. Após Pedro ser medicado e adormecer nos braços da mãe na sala de espera VIP do hospital, Mateus finalmente quebrou o silêncio. Quantos anos ele tem? 1 ano e 2 meses, respondeu Márcia sem desviar os olhos do filho. E quando exatamente ele nasceu? 10 de março do ano passado. Mateus fez um cálculo rápido mental, e seu rosto empalideceu ainda mais. Márcia, aquela inauguração foi em junho de 2 anos atrás. Sim, completou ela, finalmente enfrentando seu olhar. Tentei te contar diversas vezes. Seus assistentes nunca permitiram que minhas mensagens chegassem até você. O mundo de Mateus Albuquerque, CEO da construtora Albuquerque, dono de uma fortuna estimada em bilhões, desmoronou naquele instante. Todo seu império, seus negócios, suas conquistas materialistas pareciam subitamente vazios e sem sentido diante da pequena criatura adormecida nos braços de uma mulher que ele mal conhecia, mas que carregava seu sangue. A sala de espera do hospital permaneceu em silêncio absoluto por longos minutos. Mateus passava as mãos pelo rosto repetidamente, como se tentasse acordar de um sonho. Pedro dormia tranquilamente, a febre já cedendo aos medicamentos de primeira linha que o pediatra havia prescrito. Por que não insistiu mais? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Márcia ajeitou Pedro no colo antes de responder. Depois da 10ª tentativa,
Percebi que estava batendo em uma parede. Sua secretária deixou claro que você não atendia a golpistas buscando dinheiro. Mateus fechou os olhos, uma onda de raiva percorrendo seu corpo. Ele sabia exatamente quem havia bloqueado aquelas tentativas de contato. Vanessa, sua secretária executiva, orgulhava-se de protegê-lo de oportunistas. Preciso ver, disse ele subitamente olhando para Pedro com intensidade. Preciso ter certeza. Teste de DNA? Perguntou Márcia com um meio sorriso amargo. Claro, era de se esperar. Não, respondeu Mateus, surpreendendo-a. Preciso vê-lo acordado. Olhar nos olhos dele. Como se tivesse ouvido a deixa, Pedro abriu seus olhos verdes, ainda brilhantes pela febre remanescente. O menino olhou curioso para Mateus e, para surpresa de ambos os adultos, estendeu os bracinhos na direção dele. Ele nunca faz isso com estranhos, murmurou Márcia, perplexa, com mãos trêmulas. Mateus aproximou-se e, após um olhar de confirmação para Márcia, pegou o menino no colo pela primeira vez. Uma sensação indescritível percorreu seu corpo quando os olhos idênticos aos seus o encararam com curiosidade, inocente. O menino tinha seu queixo, suas sobrancelhas, até mesmo o formato da boca lembrava a da mãe de Mateus, falecida há 5 anos. Oi, Pedro, disse ele, a voz embargada pela emoção contida. Para espanto de Márcia, o menino sorriu e tocou o rosto de Mateus com as mãozinhas, explorando sua barba com fascínio. Pá, balbuciou Pedro, uma das poucas palavras que conseguia pronunciar. Mateus sentiu o mundo parar naquele instante. Algo primordial, ancestral, se moveu dentro dele. Um instinto que desconhecia possuir. Lágrimas involuntárias surgiram em seus olhos, enquanto segurava aquele pedacinho de si mesmo, aquela continuação de sua linhagem, sua carne e sangue, que sorria para ele sem reservas ou julgamentos. Ele é meu filho, disse, não como uma pergunta, mas como um reconhecimento que vinha das profundezas de sua alma. Ele é meu filho. Márcia apenas assentiu com os próprios olhos marejados diante da cena que jamais imaginara presenciar. Vamos para meu apartamento, disse Mateus subitamente. Vocês dois, Pedro precisa de descanso adequado e precisamos conversar. Não posso simplesmente ir para o apartamento de um estranho, protestou Márcia, embora Mateus já não fosse exatamente um estranho. Um hotel, então. O que preferir? Mas precisamos conversar e não pode ser aqui. Seus olhos imploravam por compreensão. Por favor, Márcia. Acabei de descobrir que tenho um filho. Preciso entender tudo. 2 horas. Depois, estavam os três no amplo apartamento de cobertura de Mateus, no 3º andar do edifício mais luxuoso da cidade. Pedro, já recuperado e alegre, engatinhava curioso pelo tapete macio da sala, enquanto Mateus o observava com um fascínio quase hipnótico. Ele já anda? Perguntou, sem tirar os olhos do menino. Alguns passos, segurando nos móveis, respondeu. Márcia, constrangida pelo contraste entre aquele ambiente suntuoso e a simplicidade de suas roupas. Logo estará correndo. Um silêncio pesado caiu entre eles, preenchido apenas pelos sons felizes que Pedro fazia ao descobrir cada canto do novo ambiente. Por que decidiu ter o bebê? Perguntou Mateus finalmente, virando-se para encará-la. Sabendo quem eu era, poderia ter exigido muito. Um acordo, dinheiro, qualquer coisa. Márcia endireitou a postura visivelmente ofendida. Nunca quis seu dinheiro, e decidir ter o bebê nem foi uma questão para mim. Era meu filho. Ponto. Final. Mateus percebeu imediatamente seu erro. Me desculpe, não foi isso que quis dizer. Ele balançou a cabeça. Estou acostumado com pessoas que se aproximam por interesse. É difícil acreditar que alguém simplesmente não quisesse nada de mim. Eu só queria que Pedro soubesse quem era seu pai, respondeu ela, suavizando a expressão. Que você soubesse que ele existia. O resto seria decisão sua. Pedro escolheu esse momento para engatinhar até Mateus e, apoiando-se em seus joelhos, se colocar de pé. Olhando-o com um sorriso desdentado,
que derreteria o coração mais endurecido. De forma instintiva, Mateus o pegou novamente no colo, sentindo o pequeno coração bater contra o seu. Eu perdi um ano inteiro, disse, com a voz trêmula de emoção contida. Os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto quando Pedro, em um gesto espontâneo, encostou a cabeça em seu peito, como se reconhecesse nele uma segurança inata. Mateus apertou suavemente o filho contra si, respirando o cheiro de bebê e sabonete infantil, um aroma que desconhecia até então, mas que instantaneamente se tornou o mais precioso do mundo. Nunca mais, prometeu, olhando para Márcia com determinação através das lágrimas não derramadas. Nunca mais perderei um momento da vida dele. A semana que se seguiu foi uma montanha-russa de emoções para os três. Mateus, impulsivo por natureza, queria compensar o tempo perdido de uma só vez. Já na manhã seguinte, seu advogado pessoal estava no apartamento com papéis para reconhecimento de paternidade e uma proposta de pensão que fez Márcia engasgar com o café. Isso é mais do que ganho em 2 anos, protestou ela, devolvendo o documento. É o mínimo que posso oferecer, respondeu Mateus, observando Pedro brincar com um urso de pelúcia caríssimo que havia mandado comprar na noite anterior. Meu filho merece o melhor. Nosso filho, corrigiu Márcia suavemente. E o melhor nem sempre significa o mais caro, Mateus. Era estranho chamá-lo pelo primeiro nome depois de tanto tempo imaginando esse momento. Na verdade, tudo parecia surreal. Estar naquele apartamento de revista, discutindo a vida de Pedro com um homem que, há 48 horas, não sabia da existência do próprio filho. Não quero que se mude para cá, disse Mateus, surpreendendo-a novamente. Não ainda. Seria muito para todos nós. Mas gostaria de comprar um apartamento adequado para vocês, em um bairro seguro, perto da sua faculdade. Márcia hesitou, seu orgulho lutando contra o desejo de proporcionar uma vida melhor para Pedro. Preciso pensar, respondeu finalmente. Tudo está acontecendo muito rápido. Mateus assentiu, respeitando seu espaço. Nos dias que se seguiram, estabeleceram uma rotina improvável. Ele aparecia no pequeno apartamento de Márcia depois do trabalho, trazendo sempre algum brinquedo novo para Pedro, mas respeitando as regras dela sobre não exagerar nos presentes. Em troca, ela permitia que ele passasse tempo com o filho, aprendendo a trocar fraldas, dar banho, fazer Pedro dormir. Foi em uma dessas noites que Márcia o encontrou chorando silenciosamente no pequeno sofá, enquanto Pedro dormia, em seus braços. O que houve? Perguntou ela preocupada. Ele segurou meu dedo enquanto adormecia, respondeu Mateus, com a voz embargada. E percebi que nunca senti nada tão importante quanto isso. Nada. Nem quando fechei meu primeiro contrato milionário, nem quando comprei minha primeira mansão. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Eu tenho tudo, Márcia. Tudo o que o dinheiro pode comprar. E nunca soube o que era felicidade até sentir a mãozinha dele segurando meu dedo. Algo mudou entre eles naquela noite. Uma ponte invisível começou a se formar, não baseada na atração física que os unira brevemente no passado, mas em algo mais profundo, o amor incondicional que ambos sentiam por aquela pequena pessoa que dormia inocentemente, alheia ao turbilhão que causara nas vidas dos adultos. Na segunda-feira seguinte, Márcia foi chamada à diretoria da escola. Com o coração na mão, temendo uma demissão pelo episódio da semana anterior, ela entrou na sala de Dona Carmen apenas para encontrar Mateus sentado lá, com um sorriso enigmático. Senhor Albuquerque me contou sobre a situação de vocês, disse a diretora com um sorriso compreensivo. E ele tem uma proposta para a escola que envolve você diretamente. Mateus se levantou, ajeitando o terno impecável. Quero financiar a reforma completa da escola e a criação de uma creche modelo para a comunidade, explicou ele. E gostaria que você coordenasse o projeto, Márcia. Sei do seu curso de pedagogia. Seria uma oportunidade de colocar em prática o que está estudando, com salário compatível com a nova função. Márcia ficou sem palavras, as lágrimas ameaçando cair.
Por quê? Conseguiu perguntar finalmente. Porque acredito em você, respondeu ele simplesmente. E porque quero que Pedro cresça vendo que seus pais trabalham juntos para fazer do mundo um lugar melhor. Naquela noite, pela primeira vez, Márcia permitiu que Mateus levasse Pedro para conhecer o apartamento de cobertura. Observou com o coração apertado, enquanto o pai mostrava ao filho, que recém completara seus primeiros passos sem apoio, cada cômodo luxuoso. Foi na sala principal, com a cidade iluminada como um tapete de estrelas abaixo deles, que o momento mais significativo aconteceu. Pedro, encantado com as luzes da cidade que piscavam do outro lado da janela de vidro do chão ao teto, deu seus primeiros passos seguidos, cambaleantes mas determinados, diretamente do colo de Márcia para os braços abertos de Mateus. Quando o menino se jogou em seus braços, com uma risada cristalina de pura alegria, Mateus não conseguiu mais conter a emoção. Abraçou o filho com força, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Não eram apenas lágrimas de felicidade, mas de transformação. O homem que só conhecia o valor do dinheiro descobria finalmente o valor imensurável do amor. Obrigado, sussurrou ele olhando para Márcia por cima da cabeça de Pedro. Obrigado por ter sido forte quando eu nem sabia que precisava ser. Os meses seguintes trouxeram mudanças substanciais para todos. Após muita insistência de Mateus, e considerando o bem-estar de Pedro, Márcia finalmente aceitou se mudar para um apartamento confortável em um bairro seguro. Não era luxuoso como a cobertura de Mateus, mas tinha 3 quartos, uma cozinha espaçosa e, para a alegria de Pedro, um pequeno jardim privativo onde ele podia brincar. É perfeito, disse ela na primeira noite, observando o filho explorar animadamente cada canto do novo lar. Grande o suficiente para nós, mas não ostensivo. Mateus aprendeu a respeitar os limites que Márcia estabelecia. Inicialmente, sua tendência era inundar Pedro com brinquedos caros e roupas de grife, até que ela o fez entender que não era disso que o menino precisava. Ele precisa do seu tempo, Mateus, da sua presença, não dos seus presentes. E assim o poderoso empresário começou a reorganizar sua agenda, algo que jamais imaginou fazer por ninguém. Reuniões importantes foram transferidas, viagens internacionais adiadas ou canceladas. Para espanto de seus sócios, Mateus agora saía pontualmente às 5 da tarde, 2 vezes por semana, para acompanhar Pedro em suas aulas de natação para bebês. O projeto da creche na escola avançava rapidamente. Márcia revelou-se uma coordenadora competente, e seu conhecimento das necessidades reais da comunidade tornava o projeto genuinamente útil, não apenas um gesto filantrópico vazio. Em uma tarde chuvosa de sábado, enquanto Pedro tirava sua soneca, Mateus e Márcia conversavam na sala do novo apartamento, revisando plantas da creche. Nunca pensei que me envolveria tanto com um projeto social, confessou ele, servindo-se de mais café. Sempre fiz doações, claro, mas era mais para aparecer nas colunas certas e ganhar benefícios fiscais. Márcia sorriu. Pedro mudou você. Não, respondeu Mateus olhando-a intensamente. Vocês dois mudaram. Havia 1 mês que Mateus começara a dormir ocasionalmente no quarto de hóspedes do apartamento, principalmente quando ficava até tarde brincando com Pedro. A proximidade diária reconstruía lentamente uma conexão entre eles, mais profunda que o breve caso que haviam tido. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou ele subitamente. O quê? Sua força. Criou nosso filho sozinha, trabalhando e estudando, sem pedir nada a ninguém. Ele fez uma pausa. Tenho vergonha quando penso no que poderia ter acontecido se não tivéssemos nos reencontrado. Márcia estendeu a mão sobre a mesa, tocando, a dele levemente. Mas nos reencontramos, é isso que importa agora. O toque, por mais inocente que fosse, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Mateus. Há semanas vinha lutando contra a crescente atração que sentia por Márcia, não apenas pela beleza simples que já o havia cativado no primeiro encontro, mas pela mulher extraordinária que descobria a cada dia. Márcia, começou ele, hesitante.
Eu sei que começamos tudo ao contrário, mas gostaria de te convidar para jantar. Só nós dois. Um encontro de verdade. Ela retirou a mão, subitamente nervosa. Não sei se é uma boa ideia, Mateus. Temos Pedro para pensar. É justamente por Pedro que quero fazer as coisas direito desta vez, respondeu ele, segurando novamente a mão dela. Não estou pedindo compromisso, só uma chance de nos conhecermos melhor, como deveríamos ter feito desde o início. O sorriso, tímido, que Márcia lhe deu, foi resposta suficiente. No jantar, em um restaurante discreto, mas elegante, Mateus descobriu que Márcia perdera os pais em um acidente quando tinha apenas 19 anos, que sonhava em criar uma rede de escolas infantis de qualidade em bairros carentes, e que sua sobremesa favorita era pudim de leite caseiro. Ela, por sua vez, conheceu um Mateus diferente do empresário implacável das revistas de negócios, alguém que cuidava da mãe com Alzheimer até seu último dia, que adorava filmes antigos de faroeste e que, apesar de toda a sua fortuna, sentia-se profundamente sozinho até a chegada de Pedro. Por que nunca se casou? Perguntou ela, enquanto degustavam a sobremesa. Mateus deu de ombros. Nunca encontrei alguém que me visse além do meu dinheiro, até agora. O olhar que trocaram continha promessas não verbalizadas. Quando ele a deixou em casa aquela noite, o beijo de despedida foi suave, quase hesitante, como se estivessem começando algo inteiramente novo, e de fato estavam. Nas semanas seguintes, encontraram um equilíbrio entre ser pais de Pedro e explorar seus próprios sentimentos. A cada dia, a barreira que Márcia construíra para proteger seu coração se desfazia um pouco mais, enquanto Mateus aprendia o significado verdadeiro de família. No primeiro aniversário de Pedro, desde que Mateus entrara em suas vidas, organizaram uma pequena festa no jardim do apartamento. Não foi o evento extravagante que Mateus inicialmente propôs, nem a celebração modesta que Márcia planejara. Foi o meio-termo perfeito, como tudo em que haviam trabalhado juntos nos últimos meses. Enquanto Pedro, coberto de glacê de bolo, era admirado pelos poucos convidados, Mateus puxou Márcia para um canto mais reservado do jardim. Esses meses foram os mais felizes da minha vida, disse, segurando suas mãos. E percebi algo importante. O quê? Perguntou ela, já adivinhando pela intensidade do olhar dele. Que a verdadeira riqueza não está nas minhas contas bancárias, nem nos meus empreendimentos, está aqui. Ele apontou para Pedro, que ria enquanto era erguido pela avó de Márcia. E aqui. Agora seu dedo tocava suavemente o peito dela, sobre o coração. Márcia, Mateus continuou, sua voz ligeiramente trêmula, algo raro para um homem habituado a comandar salas cheias de executivos. Nunca pensei que seria possível sentir o que sinto por você e por Pedro. É como se antes eu estivesse apenas existindo, e agora finalmente estou vivendo. Os olhos de Márcia brilharam com lágrimas contidas. Ela sabia que o caminho até ali não havia sido fácil. Os primeiros meses foram repletos de ajustes, discussões sobre valores e educação, e a necessidade constante de equilibrar dois mundos que até então pareciam incompatíveis. Também sinto o mesmo, respondeu finalmente, mas ainda tenho medo. De quê? De que sejamos muito diferentes. De que um dia você perceba que prefere a vida que tinha antes, sem as complicações de uma família. Mateus sorriu, um sorriso que chegava até seus olhos. Sabe o que descobri? Que minha vida anterior não era simples, era vazia, e que ter vocês dois para me preocupar, para amar, para planejar um futuro, isso sim vale a pena. Nesse momento, Pedro veio cambaleando até eles, o rostinho ainda coberto de glacê, estendendo os braços para ser erguido. Mateus o pegou no colo, e o menino imediatamente estendeu um bracinho também para Márcia, querendo-a junto deles. Acho que ele concorda comigo, brincou Mateus, enquanto Márcia se aproximava, formando um abraço coletivo que alguém fotografou, discretamente ao fundo, a primeira foto deles verdadeiramente como uma família. Aquela noite, depois que todos os convidados partiram e Pedro dormia profundamente em seu berço novo, Márcia encontrou Mateus na varanda, observando as estrelas.
Obrigada, disse ela, colocando-se ao lado dele. Pelo quê? Por não desistir. Por tentar entender meu mundo, mesmo sendo tão diferente do seu. Mateus virou-se para encará-la, a luz da lua refletindo em seus olhos. E obrigado por me mostrar o que realmente importa nesta vida. O beijo que se seguiu não foi como o primeiro, impulsivo e apaixonado, de anos atrás. Nem como os beijos hesitantes que haviam trocado nos últimos encontros. Foi um beijo de reconhecimento, de duas pessoas que finalmente compreendiam que, apesar de todos os obstáculos, estavam exatamente onde deveriam estar. 3 meses depois, quando a creche modelo da escola foi inaugurada, com capacidade para atender 200 crianças da comunidade, Márcia não poderia estar mais orgulhosa. Ver as mães trabalhadoras deixando seus filhos em um espaço seguro, colorido e pedagogicamente adequado era a realização de um sonho que jamais imaginou possível. Não teria conseguido sem você, disse a Mateus durante a cerimônia de inauguração. Você está enganada, respondeu ele, segurando Pedro pela mão enquanto o menino observava maravilhado as outras crianças. Eu apenas forneci os recursos. A visão sempre foi sua. Naquela noite, após colocarem Pedro para dormir, Mateus surpreendeu Márcia com um envelope. O que é isso? Perguntou ela curiosa. Abra e descubra. Dentro havia escrituras de um terreno e plantas arquitetônicas para um centro educacional completo, da creche ao ensino fundamental, em uma das regiões mais carentes da cidade. Mateus, isso é seu próximo projeto se você quiser, disse ele com um brilho no olhar. Fundação Educacional Pedro Oliveira Albuquerque, sua para dirigir com total autonomia. Márcia ficou sem palavras, os olhos marejados examinando as plantas detalhadas. Por quê? Porque acredito em você, respondeu simplesmente. E porque quero que nosso filho cresça, sabendo que pode fazer a diferença no mundo. Foi nesse momento que Márcia soube, com absoluta certeza, que não apenas havia encontrado o pai para seu filho, mas também o companheiro para sua vida. Nas semanas seguintes, enquanto planejavam o projeto da fundação, Mateus começou a passar mais noites no apartamento de Márcia e Pedro. A princípio, ainda no quarto de hóspedes, mas eventualmente, com naturalidade, ao lado dela. A transição foi gradual e orgânica, assim como o relacionamento deles havia sido desde o reencontro. Não houve grandes declarações ou gestos espetaculares, apenas a certeza crescente de que pertenciam um ao outro e a Pedro. Em uma manhã, de domingo, enquanto preparavam juntos o café da manhã e Pedro brincava na sala, Mateus fez a pergunta que vinha ensaiando há semanas. O que você acha de morarmos juntos? Os 3? Márcia parou de bater os ovos considerando. No seu apartamento ou no meu? Em nenhum dos dois, respondeu ele, surpreendendo-a. Em um lugar novo. Um lugar que escolheremos juntos, que reflita quem somos agora, não quem éramos antes de nos encontrarmos. O sorriso dela foi resposta suficiente. Escolheram uma casa com jardim em um bairro tranquilo. Não era uma mansão como Mateus inicialmente propôs, nem um imóvel modesto como Márcia teria se contentado. Era, como tudo em sua relação, o equilíbrio perfeito entre dois mundos. Na noite em que se mudaram, depois de colocarem Pedro para dormir em seu novo quarto decorado com estrelas no teto, Mateus conduziu Márcia até o jardim, onde havia preparado uma pequena surpresa. Uma mesa posta para 2 sob as estrelas, com velas e flores. Para comemorar nosso novo começo, explicou. Durante o jantar, relembraram a improvável jornada que os trouxera até ali. Do breve encontro anos atrás, passando pelo nascimento de Pedro, o reencontro inesperado, até os meses de redescoberta mútua. Se alguém me contasse essa história, eu diria que é roteiro de cinema, brincou Márcia. E ainda não chegamos ao final feliz, respondeu Mateus, levantando-se e, para surpresa dela, ajoelhando-se à sua frente. Mateus, o que está fazendo? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Do bolso ele tirou uma pequena caixa de veludo. Márcia Oliveira, você me deu o maior presente que um homem poderia receber.
nosso filho. E então, sem que eu merecesse, me deu uma segunda chance de fazer parte da vida dele e da sua. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, o que é família, o que realmente importa nesta vida. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma única pedra que brilhava sob o luar. Você me aceita como eu sou, com todos os meus defeitos, e me faz querer ser melhor a cada dia. Márcia, você quer se casar comigo? Márcia olhou para o anel brilhando sob a luz das estrelas, e depois para o homem ajoelhado à sua frente. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto um turbilhão de emoções a invadia. Mateus, sua voz falhou. Por um instante, o coração de Mateus parou, temendo uma recusa. Mas então, o mais lindo sorriso iluminou o rosto de Márcia. Sim, respondeu ela finalmente. Sim, eu quero me casar com você. Com mãos trêmulas, Mateus colocou o anel em seu dedo. Não era ostensivamente grande, como poderia ter escolhido meses atrás, mas elegante e significativo, exatamente como Márcia preferiria. Quando ele se levantou e a tomou nos braços, o beijo que compartilharam selou não apenas um compromisso, mas uma jornada completa de redescobertas e transformações. Mamãe? A vozinha sonolenta de Pedro veio da porta da casa. O menino estava em pé, esfregando os olhinhos, ainda vestindo seu pijama de dinossauros. Márcia e Mateus se viraram ainda abraçados e sorriram para o filho. Venha cá, campeão, chamou Mateus. Pedro correu até eles com seus passinhos ainda instáveis. Mateus o ergueu nos braços, trazendo-o para o abraço compartilhado com Márcia. Pedro, disse Mateus suavemente, a mamãe e o papai vão se casar. Sabe o que isso significa? O menino balançou a cabeça negativamente. Seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai, arregalados de curiosidade. Significa que seremos uma família para sempre, explicou Márcia, ajeitando um cachinho rebelde na testa do filho. Pedro sorriu. Aquele sorriso inocente que derretia seus corações diariamente, e bateu palminhas de alegria, mesmo sem compreender completamente o significado daquele momento. Família, repetiu ele, uma das palavras que havia aprendido recentemente, e que sempre provocava sorrisos orgulhosos nos pais. Ali, sob o céu estrelado do jardim de sua nova casa, os três compartilharam um abraço, que simbolizava tudo o que haviam construído juntos. Confiança, respeito, compreensão e, acima de tudo, amor verdadeiro. Vou expandir o capítulo 7, o casamento, e o epílogo para enriquecer a história e aumentar sua duração, mantendo a coerência narrativa. As semanas que antecederam a cerimônia foram um reflexo perfeito da relação de Mateus e Márcia, um constante exercício de equilíbrio entre mundos diferentes. Mateus, acostumado a delegar tudo a profissionais, inicialmente sugeriu contratar uma renomada organizadora de eventos que havia planejado casamentos de celebridades. Assim você não precisará se preocupar com nada, argumentou ele, mostrando o portfólio luxuoso da profissional. Márcia folheou o material em silêncio, observando as decorações extravagantes e os detalhes ostensivos. É lindo, concedeu, fechando o catálogo. Mas não parece nosso. Quero participar de cada decisão, escolher cada flor, cada detalhe. Quero que seja pessoal, não perfeito. Os olhos de Mateus se suavizaram, compreendendo. Então faremos juntos, do nosso jeito. E assim foi. Nas noites após colocarem Pedro para dormir, sentavam-se na varanda da casa nova, com papéis, amostras de tecidos e listas espalhadas entre copos de chá. Mateus descobriu um prazer inesperado em participar dessas escolhas. Nunca antes havia se importado com nuances de cores ou tipos de flores. Uma noite, enquanto debatiam sobre o cardápio, Márcia o surpreendeu. Gostaria que servíssemos coxinha, disse ela, observando sua reação. Foi o que comi no dia em que descobri que estava grávida. Estava sozinha, assustada, sem saber o que fazer. Comi uma coxinha sentada em um banco de praça, imaginando como seria a vida dali para frente. Mateus pegou sua mão, os olhos úmidos, de emoção. Teremos as melhores coxinhas do mundo em nosso casamento, prometeu. E nunca mais você estará sozinha com seus medos.
A lista de convidados foi outro desafio. A primeira versão de Mateus tinha mais de 200 nomes, sócios, empresários influentes, políticos, pessoas que seria estratégico convidar. A de Márcia tinha apenas 20, amigos próximos, alguns professores, Dona Zuleide. Após longas conversas, chegaram a um meio termo, 80 pessoas que genuinamente significavam algo para ambos. Mateus surpreendeu-se ao perceber quantos amigos de sua lista original eram apenas conexões superficiais. Na noite anterior ao casamento, enquanto Márcia passava a noite na casa de uma amiga seguindo a tradição, Mateus ficou sozinho com Pedro. Era a primeira vez que cuidava do filho por uma noite inteira sem a presença de Márcia. E agora somos só nós dois, campeão, disse ele após colocar o menino na cama. Está animado para amanhã? Pedro assentiu sonolento, abraçando o urso de pelúcia que o acompanhava desde bebê. Vou levar as alianças. Não pode casar sem elas, disse com a seriedade que só uma criança consegue ter. Exatamente, concordou Mateus acariciando seus cabelos. Você tem o papel mais importante. Quando Pedro finalmente adormeceu, Mateus foi para a varanda com um copo de uísque. Olhando as estrelas, refletiu sobre a jornada extraordinária que o trouxera até ali. Lembrou-se de como era sua vida antes, o apartamento de cobertura impecável e vazio, as noites de solidão disfarçadas de liberdade, as relações superficiais. Se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria aqui, prestes a me casar com uma mulher que conheci brevemente e teria um filho com quem aprendi o significado do amor, eu teria rido na cara dessa pessoa, murmurou para si mesmo. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Márcia. Só queria dizer boa noite, disse ela, e ele podia ouvir o sorriso em sua voz. E que te amo. Também te amo, respondeu com uma naturalidade que ainda o surpreendia. Pedro já dormiu. Está tudo sob controle. Tem certeza? Consigo ouvir. O gelo no seu copo. Mateus riu. Apenas um uísque para brindar as estrelas e a mulher extraordinária que amanhã será minha esposa. O silêncio do outro lado da linha veio carregado de emoção. Você realmente mudou, disse ela finalmente. Você e Pedro me transformaram, corrigiu ele. Boa noite, futura senhora Albuquerque. Oliveira Albuquerque, corrigiu ela com uma risada. Algumas coisas não mudam, Mateus. E ele sorriu porque não queria que mudassem. A manhã do casamento amanheceu perfeita. Céu claro, temperatura amena, uma suave brisa agitando as flores do jardim. Pedro acordou excitado, pulando na cama de Mateus. É hoje, papai. É hoje que você e a mamãe vão casar. Mateus o abraçou, inspirando profundamente o cheiro de shampoo infantil dos cabelos do filho. Sim, campeão. Hoje nos tornamos oficialmente uma família. Mas já somos uma família, respondeu Pedro com a sabedoria simples das crianças. O comentário tocou Mateus profundamente. Tem razão. Apenas estamos celebrando o que já somos. Os preparativos da manhã passaram em um turbilhão. O buffet chegando, as cadeiras sendo posicionadas no jardim, o pequeno altar improvisado sob a árvore mais antiga da propriedade. Mateus supervisionava tudo com uma atenção a detalhes que surpreendeu até seus assistentes, normalmente encarregados dessas tarefas. Quero que tudo esteja perfeito para ela, explicou quando questionado. Não porque somos ricos ou importantes, mas porque ela merece a celebração mais bonita do mundo. Enquanto se vestia, ajudado pelo padrinho, um antigo amigo de faculdade que permanecera próximo apesar das mudanças em sua vida, Mateus recebeu uma pequena caixa embrulhada com um bilhete de Márcia. Para você usar hoje e lembrar. De onde viemos, dizia o bilhete. Dentro havia um par de abotoaduras simples, feitas com pequenas pedras azuis. Ela comprou isso para você? Perguntou o padrinho, surpreso com a simplicidade do presente. Não, respondeu Mateus, com a voz embargada. São as pedras que Pedro encontrou na praia na primeira vez que fomos juntos ao mar. Os 3. Ele ficou fascinado pela cor, disse que combinava com os olhos da mãe. O padrinho observou com nova compreensão, enquanto Mateus substituía as abotoaduras de diamantes que planejava usar pelas simples pedras azuis.
Ela as transformou no presente mais valioso que já recebi, completou Mateus. Quando os primeiros acordes da música começaram, os convidados já acomodados nas cadeiras do jardim se viraram para ver Pedro, impecável em seu pequeno terno, carregando uma almofada com as alianças. O menino caminhava com concentração absoluta, a língua ligeiramente para fora em sinal de esforço para não correr ou tropeçar. Mateus, aguardando no altar improvisado, sentiu o coração inchar de orgulho. Seu filho, palavras que ainda provocavam uma onda de emoção, aproximava-se com tanto empenho em fazer tudo certo. Então, a música mudou, e todos se levantaram. Márcia surgiu no início do caminho de flores, e o mundo de Mateus parou. Não era o vestido, embora fosse lindo em sua simplicidade elegante. Não era o penteado, nem a maquiagem suave que realçava sua beleza natural. Era o sorriso, a confiança, tranquila. Os olhos que o encontraram imediatamente entre todos. Era a mulher que havia transformado sua vida ao mostrar-lhe o que realmente importava. As lágrimas vieram sem aviso, e pela primeira vez em sua vida, Mateus não tentou contê-las. Deixou que escorressem livremente por seu rosto testemunhas silenciosas da transformação em seu coração. Quando Márcia chegou até ele, entregue por sua avó idosa que a criara desde jovem, Mateus tomou suas mãos trêmulas nas suas. Você está absolutamente deslumbrante, sussurrou. E você está chorando, respondeu ela com um sorriso terno, enxugando uma lágrima de sua face. De felicidade, confirmou ele. A primeira de muitas. A cerimônia prosseguiu, íntima e emocional. Não apenas o padre falou, mas também amigos próximos compartilharam memórias e desejos para o casal. Dona Zuleide, visivelmente emocionada, contou como vira o amor florescer lentamente entre eles, dia após dia, xícara de café após xícara de café, até que não podiam mais negar o que estava diante dos olhos de todos nós. Durante os votos, Mateus surpreendeu a todos com sua sinceridade. Márcia, antes de você e Pedro entrarem na minha vida, eu era um homem rico em bens, mas pobre em significado. Você me ensinou que verdadeira riqueza não é o que possuímos, mas quem amamos e como amamos. Lembro do dia em que fiquei sentado por horas observando Pedro dormir, maravilhado com cada respiração, cada movimento de seus pequenos dedos, percebendo que nada do que havia conquistado até então se comparava àquele momento de pura admiração. Prometo todos os dias ser o homem que você e nosso filho merecem, caminhar ao seu lado nos momentos felizes e difíceis e construir com você um mundo melhor, não apenas para nós, mas para todas as crianças que tocaremos, através de nossos projetos. E, acima de tudo, prometo nunca me esquecer que a maior fortuna que possuo está aqui, no amor que compartilhamos. Os votos de Márcia, igualmente emocionantes, refletiam a jornada extraordinária que haviam percorrido. Mateus, quando descobri que estava grávida, temi que nosso filho cresceria sem conhecer o pai. As noites eram longas, cheias de incertezas e medos. Lembro-me de falar com Pedro ainda em meu ventre, prometendo que seria forte por nós dois, que nunca lhe faltaria amor. Nunca imaginei que o destino nos reuniria da forma mais inesperada e que encontraria em você não apenas o pai amoroso que Pedro merece, mas também o companheiro que completa a minha vida. Você entrou em nosso pequeno mundo e, em vez de impor o seu, aprendeu a criar um novo conosco. Você me mostrou que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que podemos construir pontes entre mundos diferentes quando o amor é verdadeiro. Vi você aprender a trocar fraldas com a mesma dedicação com que fecha negócios milionários. E observei sua transformação com admiração crescente. Prometo caminhar ao seu lado, ser sua parceira, sua amiga, sua confidente. E juntos, criar um lar onde o amor, o respeito e a compreensão sejam sempre nossos guias. Durante a troca de alianças, Pedro, que observava tudo com seus olhos curiosos, de repente escapou de Dona Zuleide e correu para se juntar aos pais, abraçando suas pernas. Em vez de constrangimento, o momento provocou risos emocionados dos convidados e um abraço familiar improvisado, que se tornou a foto mais significativa
do álbum de casamento. Acho que alguém não quer ficar de fora, comentou o padre com um sorriso gentil. Ele nunca estará de fora, respondeu Mateus, abaixando-se para erguer o filho. Estamos aqui hoje por causa dele. E assim, com Pedro nos braços de Mateus, eles completaram a troca de alianças e foram declarados marido e mulher. O beijo que selou a união foi interrompido pela vozinha de Pedro. Agora somos uma família para sempre. Os convidados explodiram em aplausos e risos, enquanto Márcia e Mateus trocavam olhares de pura felicidade. Sim, eles eram uma família. Não apenas a partir daquele momento, mas desde o instante em que seus caminhos se cruzaram, guiados por uma pequena vida que começara antes mesmo que soubessem que poderiam ser uma família. Na pequena recepção que se seguiu no jardim, decorado com luzes suaves e mesas redondas sob a sombra das árvores, Mateus surpreendeu Márcia com um anúncio. Para celebrar nosso casamento, a Fundação Educacional Pedro Oliveira Albuquerque está oficialmente lançando um programa de bolsas para mães solteiras que desejam completar seus estudos, porque todos merecem uma segunda chance, como a vida nos deu. Márcia, emocionada, abraçou o agora marido, reconhecendo no gesto não apenas generosidade, mas uma profunda compreensão de sua própria jornada. 20 bolsas completas por ano, continuou ele, cobrindo não apenas mensalidades, mas também material didático, transporte e, mais importante, creche para os filhos durante o horário de aula. Um dos convidados, importante empresário da região, levantou-se imediatamente. Conte comigo para financiar mais 5 bolsas, anunciou, inspirado pela iniciativa. Antes que a noite terminasse, o programa já havia triplicado seu alcance inicial, com outros empresários presentes comprometendo-se a participar do projeto. Viu o que você fez? Sussurrou Márcia para Mateus enquanto dançavam sua primeira valsa como casal. Está transformando não apenas nossa vida, mas a de tantas outras famílias. Nós estamos fazendo isso, corrigiu ele, girando-a suavemente. Você me mostrou o caminho. Eu apenas tenho os recursos para ampliá-lo. Quando a noite caiu completamente, lanternas de papel foram acesas por todo o jardim, criando uma atmosfera quase mágica. Pedro, exausto mas determinado a não perder nada, adormeceu no colo de Dona Zuleide, que observava o casal com orgulho maternal. Nunca vi 2 mundos tão diferentes se encontrarem tão perfeitamente, comentou ela com a vizinha de mesa. É como se cada um completasse exatamente o que faltava no outro. Quando os convidados começaram a se despedir, Mateus e Márcia permaneceram, de mãos dadas, recebendo abraços e votos de felicidade. Pedro já dormia profundamente no quarto, sob os cuidados de Dona Zuleide, que havia concordado em ficar com ele por alguns dias, enquanto os recém-casados desfrutavam de uma breve lua de mel. Tem certeza que ficará bem sem nós? Perguntou Márcia, acariciando os cabelos do filho adormecido quando foi verificá-lo uma última vez. Ele estará ótimo, assegurou a senhora. Além disso, toda mãe merece alguns dias só para ela, especialmente uma que trabalhou tão duro quanto você, minha querida. Márcia beijou a testa do filho e depois abraçou a senhora que se tornara parte essencial de suas vidas. Obrigada, Dona Zuleide, por tudo. Vá ser feliz, minha filha. Vocês merecem. Na manhã seguinte, ao embarcarem para uma discreta ilha particular, Márcia olhou para o mar através da janela do avião privado, sua primeira viagem em um. Ainda me sinto em um sonho, confessou observando a vastidão azul abaixo deles, como se a qualquer momento pudesse acordar e estar de volta ao meu pequeno apartamento, lutando para pagar as contas. Mateus tomou sua mão, acariciando a nova aliança em seu dedo. Também me sinto em um sonho, respondeu. Mas o meu pesadelo era diferente. Era acordar sozinho em uma cobertura vazia, com todo o dinheiro do mundo e ninguém com quem compartilhá-lo. Ninguém que me amasse pelo que sou, não pelo que tenho. Márcia se virou para ele, tocando seu rosto suavemente. Quem diria que aquele breve encontro na inauguração nos traria até aqui? O destino, respondeu ele, apertando sua mão. Ou talvez simplesmente amor.
Os 5 dias que passaram na ilha foram um mergulho profundo um no outro, sem as distrações da rotina, sem as responsabilidades diárias, apenas o prazer de simplesmente estar juntos, redescobrir-se sob essa nova luz. Caminhavam pela praia ao pôr do sol, contando histórias de infância, revelando sonhos que nunca haviam compartilhado com ninguém. Mateus falou sobre a pressão de ser herdeiro único de um império, o medo constante de desapontar seu pai, já falecido. Márcia compartilhou a dor de perder os pais tão jovem, a solidão dos primeiros anos por conta própria. Engraçado, como ambos conhecemos a solidão sob formas diferentes, refletiu ela, enquanto observavam as estrelas em uma noite particularmente clara. Você cercado de pessoas, mas sem conexões reais. Eu isolada por circunstâncias, mas ansiando por pertencer. E agora pertencemos um ao outro, concluiu ele, abraçando-a sob o céu estrelado. E a Pedro? Foi naquela mesma noite, sob o luar cintilante no mar, que Márcia compartilhou um sonho que jamais havia confessado a ninguém. Sempre quis ter uma filha também, disse quase timidamente. Uma irmãzinha para Pedro, uma família completa. Os olhos de Mateus brilharam com emoção contida. Talvez possamos começar a trabalhar nisso agora mesmo, sugeriu com um sorriso terno, levando-a pela mão de volta ao bangalô à beira-mar. O gramado da escola estava repleto de cadeiras organizadas em fileiras perfeitas. No palco montado sob uma enorme árvore, Pedro, agora com 7 anos, aguardava nervosamente sua vez de receber o certificado da primeira classe, formada na Escola Comunitária Albuquerque, o primeiro de vários projetos educacionais que Márcia e Mateus haviam desenvolvido juntos. A escola não era apenas mais uma instituição de ensino, era a materialização de um sonho conjunto, a visão social de Márcia combinada com os recursos e a influência de Mateus. Começara pequena, com apenas 2 salas de aula, mas crescera rapidamente, tornando-se referência na região por sua pedagogia inovadora e inclusiva. Da primeira fila, Mateus observava o filho com orgulho indisfarçável. Não era apenas o orgulho paterno pelo menino inteligente e sensível que Pedro se tornara, mas também por tudo o que haviam construído juntos como família. Ao seu lado, Márcia segurava no colo uma menina de 3 anos, Luísa, o mais recente membro da família, Oliveira Albuquerque. Luísa tinha os olhos azuis da mãe e a mesma determinação obstinada do pai. Desde seus primeiros passos, demonstrava uma personalidade forte, que frequentemente fazia Pedro, o irmão mais velho protetor, girar os olhos com exasperação amorosa. "Papai, olha", sussurrou Luísa, apontando para o palco. "Pedro vai ganhar um prêmio." "Um certificado, querida", corrigiu Márcia gentilmente, "como aqueles que você ganha na escola de balé." "Um certificado muito importante", enfatizou a menina, pronunciando cuidadosamente a palavra nova. Mateus sorriu maravilhado com a capacidade das crianças de transformarem palavras simples em conquistas. Observando sua família, sentiu aquela familiar onda de gratidão que se tornara parte constante de sua vida. 5 anos atrás, jamais poderia imaginar que estaria ali, prestes a comemorar mais uma conquista familiar que nada tinha a ver com aquisições empresariais ou novos empreendimentos. Sua empresa continuava prosperando, certamente, mas agora tinha propósito além do lucro. Cada novo projeto incorporava elementos sociais e educacionais, inspirados pelo trabalho da fundação que levava o nome do filho. Mateus se tornara conhecido não apenas como empresário bem-sucedido, mas como filantropo efetivo, alguém que usava seus recursos para gerar impacto real. Quando Pedro finalmente foi chamado, ele caminhou com confiança até o centro do palco. Em vez de apenas receber seu certificado e voltar ao lugar, ele pegou o microfone, surpreendendo a todos. "Quero agradecer à minha mãe e ao meu pai", disse com sua vozinha clara. "Eles me ensinaram que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. E também quero agradecer por construírem esta escola, para que todas as crianças possam aprender, mesmo se suas famílias não têm muito dinheiro." Pedro fez uma pausa, respirando fundo,
como Márcia o ensinara para controlar o nervosismo. Minha mãe me contou que quando era pequeno, antes do meu pai saber que eu existia, ela tinha muito medo de não poder me dar uma boa educação. Agora, graças a eles, muitas outras mães não precisam ter esse medo. E isso me faz querer ajudar as pessoas quando crescer como eles fazem. Não havia um olho seco na plateia, quando Pedro terminou seu pequeno discurso improvisado. Márcia e Mateus trocaram olhares emocionados, as mãos entrelaçadas, enquanto Luísa tentava escapar do colo da mãe para ir abraçar o irmão mais velho. Ele é tão parecido com você, sussurrou Mateus. Tenho seu coração, respondeu Márcia. E seus olhos. E a sua capacidade de me fazer chorar com apenas algumas palavras, completou ele, enxugando discretamente uma lágrima. Após a cerimônia, enquanto as crianças brincavam no playground da escola, Márcia e Mateus conversavam com outros pais e professores. A Fundação Pedro Oliveira Albuquerque já havia inaugurado 3 escolas semelhantes em diferentes regiões, carentes, cada uma incorporando elementos específicos das necessidades locais. O modelo de vocês está inspirando outros empresários, comentou uma das professoras. Semana passada recebi um telefonema de um grupo do Sul querendo conhecer nossa metodologia. É o efeito dominó que esperávamos, respondeu Márcia com satisfação. Educação de qualidade não deveria ser privilégio, mas direito. Mateus, observando a esposa falar com paixão sobre o projeto, sentiu aquele familiar aperto no peito, uma mistura de admiração, respeito e amor profundo. Márcia havia florescido nos últimos anos, encontrando seu propósito como diretora pedagógica da Fundação. Seu trabalho era reconhecido nacionalmente e, recentemente, ela havia sido convidada para participar de um comitê governamental sobre educação inclusiva. Papai, papai! A voz de Luísa interrompeu seus pensamentos. A menina corria em sua direção, os cachos escuros balançando. Pedro me mostrou como subir no trepa-trepa mais alto. Vem ver. Pegando a filha no colo, Mateus a ergueu sobre os ombros. Vamos lá, princesa, mas lembre-se da regra número 1. Segurança em primeiro lugar, completou ela prontamente, já familiarizada com o mantra paterno. Pedro os aguardava no playground, orgulhosamente empoleirado no topo do brinquedo. Aos 7 anos, ele já demonstrava a liderança natural de Mateus, combinada com a empatia de Márcia, uma combinação que fazia os professores preverem grandes coisas em seu futuro. Olha, pai, daqui dá para ver toda a escola, exclamou entusiasmado. Estou vendo, campeão, impressionante. Mateus colocou Luísa no chão, supervisionando cuidadosamente enquanto ela tentava seguir o irmão. Cuidado, Pedro, ajude sua irmã. Observando os filhos interagirem, Pedro pacientemente estendendo a mão para guiar Luísa, a menina determinada a alcançá-lo, Mateus sentiu um contentamento profundo. Esta era sua verdadeira herança, muito mais valiosa que qualquer império empresarial. Filhos compassivos, conscientes de seus privilégios e determinados a fazer a diferença. Márcia se aproximou, abraçando-o pela cintura enquanto também observava as crianças. No que está pensando? Perguntou, notando sua expressão contemplativa. Em como nunca imaginei que poderia ser tão feliz, respondeu simplesmente. Em como minha definição de sucesso mudou completamente. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. A minha também. Lembra como eu tinha medo de aceitar sua ajuda no início? Como estava determinada a fazer tudo sozinha? Você era ferozmente independente, concordou ele com um sorriso. Ainda é, na verdade. Mas aprendi que aceitar ajuda não significa fraqueza, significa multiplicar possibilidades. Naquele momento, Pedro chamou-os para ver algo que havia descoberto, um pequeno ninho de pássaros em uma árvore próxima. Os 4 se reuniram, observando os filhotes que piavam por comida. Olha, Luísa, é uma família como a nossa, explicou Pedro com a seriedade de um professor ministrando uma aula. A mamãe pássaro e o papai pássaro cuidam dos filhotes. Juntos. Eles são felizes? Perguntou Luísa com a curiosidade típica de sua idade. Acho que sim, respondeu Pedro pensativo. Eles estão juntos,
Mateus e Márcia trocaram olhares emocionados sobre as cabeças das crianças. Naquelas palavras simples, seu filho havia capturado a essência do que haviam construído juntos. Um ninho seguro de amor e apoio mútuo, onde cada membro podia crescer e florescer. Mais tarde naquele dia, já em casa, depois que as crianças foram dormir, Mateus encontrou Márcia no escritório, revisando alguns documentos para a próxima escola da fundação. Não deveria estar descansando? Foi um dia cheio, comentou ele, massageando suavemente seus ombros tensos. Só estou finalizando alguns detalhes, respondeu ela, reclinando-se ao toque. A inauguração é em 3 semanas. Mateus observou os planos espalhados sobre a mesa. Plantas arquitetônicas, projetos pedagógicos, orçamentos cuidadosamente elaborados. Era o 4º centro educacional da fundação, e cada um se tornava mais abrangente que o anterior. Você está construindo um legado incrível, disse ele com admiração. Muito maior que qualquer coisa que eu já construí. Márcia virou-se para encará-lo. Estamos construindo juntos, Mateus. Cada tijolo, cada ideia, cada sonho realizado, fizemos juntos. Ele assentiu, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Venha, quero te mostrar algo. Conduziu-a até o jardim, onde o luar banhava as árvores que haviam plantado quando se mudaram. Sob a maior delas, onde haviam se casado 5 anos antes, Mateus havia colocado um pequeno banco de madeira com uma placa gravada. Márcia aproximou-se para ler a inscrição à luz do luar. Para Márcia, que me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos corações que tocamos. Com todo o meu amor, hoje e sempre, Mateus. Feliz aniversário de 5 anos, disse ele suavemente. Parece que foi ontem que prometemos construir uma vida juntos, bem aqui. Márcia tocou a placa com os dedos profundamente emocionada. A melhor decisão que já tomei, sussurrou. Sentaram-se juntos no banco, observando o céu estrelado, mãos entrelaçadas como no primeiro dia. O caminho que haviam percorrido estava longe de ser fácil. Tiveram seus desafios, suas discussões, momentos de dúvida, mas cada obstáculo superado apenas fortalecera os laços que os uniam. Sabe o que Pedro me perguntou outro dia? Comentou Márcia. Ele queria saber se eu alguma vez me arrependi de ter sido mãe solteira no início. Se teria sido mais fácil se estivéssemos juntos desde o começo. E o que você respondeu? Que cada caminho tem seu propósito, que aquele ano sozinha me ensinou força que não sabia possuir, e que talvez precisássemos daquele tempo separados para valorizar verdadeiramente o que temos agora. Mateus refletiu sobre suas palavras, reconhecendo a sabedoria nelas. E você? Perguntou ela. Se arrepende de algo? Apenas de não ter conhecido Pedro desde o primeiro dia, respondeu honestamente. De ter perdido seus primeiros momentos. Mas talvez eu não estivesse pronto para ser o pai que ele merecia, se tivéssemos seguido um caminho diferente. Ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando as estrelas, e ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando as estrelas e o caminho que os trouxera até ali. A brisa suave balançava as folhas da árvore, sob a qual haviam trocado votos, como um sussurro de aprovação. Às vezes penso no que teria acontecido se não tivéssemos nos reencontrado naquela escola, refletiu Mateus. Se o destino não tivesse conspirado a nosso favor, eu teria